abençoe a todos. Amém? Tome sua Bíblia, vamos ler apenas um versículo. Hoje eu vou vou introduzir um assunto importante que, querendo Deus, e se o Senhor não voltar, eu quero me debruçar sobre ele. Eu quero gastar algum tempo com a igreja, repetindo esses fundamentos da fé cristã. Amém? Acreditamos nós que às vezes perdemos muito tempo a tratar de muitas coisas que até é palatável, né? É bom ao nosso paladar, é bom porque alimenta alguma esperança, mas eu acredito que inclusive a esperança ela não pode ser vã, ela não pode simplesmente girar em torno de nós. Precisamos outra vez tocar nas antigas doutrinas da graça. Precisamos conhecer, na verdade, por que razão estamos aqui, por que somos o que somos. Então hoje eu quero fazer um resumo sobre isso, até porque nós estamos a vir de uma série de pensamentos aos domingos, e eu gostaria de, a partir da deixa do domingo passado, gastar algum tempo com os irmãos orando para que então o poder de Deus fosse nossa porção também. Amém? O poder para testemunhar. Mas hoje eu gostaria que os amados abrissem Lucas capítulo 19, versículo 10. Interessante, enquanto os irmãos abrem, que este capítulo 19, versículo 1 a 10, já foi um versículo bem, digamos, pessoal, porque quando mais pequeno, não sei se tinha 8, 9 ou 10 anos, tínhamos a cultura de, no culto de Natal, apresentar versículos de geográficos. As crianças entravam no meio da igreja e citavam um versículo. Eu era pequeno. Primeira vez, eu fiquei assustado, porque Cafarnaum é um local grandioso, né? Está na altura, para nós pequenos, um pedaço assim. Eu acho que nós temos uma sala de 35 e para lá, acho que Cafarnaum deve estar aí entre 40 ou alguma coisa. Então imagina aquela sala cheíssima, de uma criança de 8 anos, aí quando chamavam teu nome, Sadraque, Belém, Sadraque, entrava por uma porta lá, ficava no centro, citava versículo de uma vez. O versículo que me calhou é esse versículo de Zaqueu, né? Vendo Jesus entrar em Jericó, ia passando, e eis que havia ali, né? Aquilo ali é você falar rápido para não dar um branco, né? E então você citava. Na maioria das vezes colavam, e quando colam te dão sangue. E às vezes aquele aplauso te complica mais a vida. Então aumenta na raiva, no nervo. Mas eu me sei bem, segui, né? A técnica foi entrar, não olhar na cara de ninguém e gritar. Só. Acabou. Quando cheguei na parte que vamos ler hoje, de Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Vamos ler? Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia. Olhe para alguém e lhe fala, o versículo é fácil, né? Pelo menos você já gravou um versículo na tua vida. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia. O Filho do Homem veio. Mais uma vez, está bonito, vamos lá. E devolve também, ele que te falou. Agora fala como se fosse ele. O Filho do Homem veio te buscar. Você que Você que estava perdido. Vai lá, o Filho do Homem veio buscar
e salvar você que estava. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a irmã que estava. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Porque se nós não pensarmos nessas verdades bíblicas, vamos pensar que o Filho do Homem veio nos dar carro, casa, dinheiro e casamento. Não, ele explica bem que o Filho do Homem veio buscar e salvar. No dia que Jesus cita essa frase, entrou na casa de um homem que, quando Jesus entrou na casa dele, ele ficou financeiramente menos rico. Jesus entra na casa de Zaqueu. Se Zaqueu tinha 5 milhões de dólares, depois de sair de lá só tinha já 500 mil. Porque há momentos que Jesus entra e não traz dinheiro. Antes, por contato, tira. Não traz carro, às vezes diminui. Mas o que ele veio te explicar é que eu vim buscar e salvar você que se havia perdido. Se perdido em quê? Às vezes se perdido mesmo no dinheiro, se perdido mesmo no luxo, se perdido mesmo na luxúria, se perdido mesmo nas viagens, nas mansões. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E infelizmente nós queremos também resgatar a pregação que se perdeu no púlpito, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Precisamos resgatar outra vez a pregação bíblica, porque o Filho do Homem também veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, algumas coisas se perderam. E eu, então, vou, a partir deste versículo, começar um caminho, ok? Vão ter paciência comigo, porque se calhar vão ser vários domingos. Eu estou aqui nesse domingo, se Deus quiser, né, que eu não esteja no próximo, no fim do culto, talvez eu anuncie uma viagem que provavelmente tem de acontecer na próxima semana, mas eu vou, mesmo quando voltar, insistir nas doutrinas da graça. Fale para alguém agora: criação, redenção, desculpa, fala criação, melhor, queda, redenção, restauração. Criação, queda, restauração ou glorificação. Mesma coisa, né? Vamos lá, fala de novo para ele. Ok? Esse é o tema de hoje, do qual vou fazer uma introdução, vou esgotar com outros domingos. Agora fala como se fosse ele. Ele fala assim: te criaram, caíste, te redimiram e vão te restaurar. Te criaram, caíste, te restauraram, te redimiram, melhor, e vão te glorificar. Outra vez, vamos lá, te criaram, mas caíste, te redimiram e vão te glorificar. Amém. Glórias a Deus. Tome seu assento. Amados irmãos, é necessário que a vossa atenção seja bem intensa para o assunto, porque para assuntos muito importantes, nossa atenção precisa ser intensa. Nessa altura, tua carne vai querer te contrariar, porque diante da pregação do Evangelho, todo eutico dorme. E se dorme, corre o risco de cair da janela e parar com o culto para convocar uma ressurreição. Quem sabe eu não tenha hoje a graça de apóstolo Paulo para te ressuscitar, apenas para te enterrar, né? Mas eu sei que ninguém vai cair, porque todos vão ficar atentos. Acredito que o domingo é um dia interessante, e deixa dizer que todo domingo deve começar sábado. Fale para alguém: todo domingo deve começar sábado. No sábado, nós precisamos preparar o domingo.
infelizmente, há muita gente que leva muito a sério o trabalho secular e como se houvesse para os crentes o secular e, infelizmente, até secularizamos e desprezamos a adoração a Deus. Então, muita gente no domingo, no sábado, vive à toa, come à toa, sai à toa, assiste até tarde a TV, fica no telefone até 1 hora da manhã, depois corre para dormir, para depois atrasar no culto, e ainda quando chega no culto, dorme no culto, para compensar o sábado que ele não preparou. A pergunta é, dormiste ontem a que horas? Muita gente não dormiu para o domingo. Não. Então, todo domingo começa sábado. Você precisa preparar a roupa, você precisa preparar a oferta, você precisa preparar o coração, você precisa preparar a adoração, você precisa preparar a devoção, você precisa se focar naquilo que deve ser feito. Amados, nós perdemos muito tempo quando nossa adoração é esvaziada de devoção, esvaziada de honra, ok? Um pregador coreano que foi ao Brasil, ele participou de uma conferência e na última fala dele ele precisou dizer: eu estou aí para a Coreia, mas eu preciso abrir meu coração aos irmãos do Brasil. Eu entendi que os irmãos não têm respeito por Deus, não têm honra por Deus, porque eu notei que vocês chegam a qualquer hora no culto, no meio do culto, mas com pastilha, se levantam de qualquer maneira na hora da pregação, vão, se abraçam, a esposa deita no colo. Nós estamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele devemos toda a nossa devoção. Nosso culto devia ser preparado. Ao subir essa escada, devíamos subir com temor. Amados, já houve tempo de mais temor e depois começamos a questionar por que os milagres não acontecem. Nós não honramos a Deus. Se nós chegássemos aos nossos trabalhos na mesma hora que chegamos no culto, já nos despedir. Vou repetir. Se chegássemos aos nossos locais de trabalho no mesmo horário que chegamos aos cultos, já seríamos despedidos. Mas porque nós temos em mente o salário em moeda, esquecemos a coroa da vida eterna. E então oferecemos a Deus o pior culto, a pior adoração, o pior de nós. Não há devoção, não há entrega, não há dedicação. Mas isso está errado. O bom é que quando olhamos para Jesus, nós sabemos que Jesus lida com leveza, com simplicidade. Mas Jesus sempre considerou grandemente quem lhe entendeu como Deus, como um homem que ele chamou autoridade. És um homem de autoridade. Não sou digno de te receber em minha casa. Ok? Diga apenas uma palavra, o meu criado ficará curado. Jesus Cristo admirou, disse: nem mesmo em Israel encontrei fé igual. Qual fé? Fé carregada de devoção, de honra, de respeito. Era um homem rico que tinha uma mansão, mas considerou não ser digno de receber Jesus, nem de lhe olhar. Jesus considerou isso como fé. Amados, nossa fé também é expressa na maneira como nós nos portamos diante de Jesus, como nós lhe olhamos, ok? Antigamente, nós nem na ceia metíamos a mão só porque ontem ou na semana passada discutimos com alguém. Era um temor indizível, ok? Ralhei com alguém, não vou tomar ceia, ok? Havia um certo exagero, algum nível de legalismo, mas havia temor. E essa é uma das características da igreja primitiva. Em toda a alma havia temor. E considerando aqueles que servem na obra de Deus, o nosso temor deve ser maior. Aqueles que se apresentam como cooperadores, ministros, homens da banda, homens do protocolo, nosso temor devia ser indizível. Nossa ansiedade para estar no culto devia nos acordar às 4 horas da manhã. Porque hoje eu tenho um serviço para prestar ao meu Rei, ao meu Deus e ao meu Senhor. Então, vai aqui uma consideração que também Cristo quer resgatar aquilo que havia se perdido, o temor na casa de Deus. Amém?
Amados, meu interesse hoje não é apresentar Zaqueu, do qual eu já me debrucei várias vezes aqui, tirando lições, quer seja no nosso mestre que salvou esse homem, e quer seja neste homem que foi salvo pelo nosso mestre. A história de Zaqueu é interessante. Ele era um homem rico, no entanto baixinho. Ele era um homem de baixa estatura, talvez se considerar aqui uma altura média. Ele estava abaixo da média, pigmeu, talvez, né? Não sabemos por que razão a Bíblia, né, enfatiza grandemente sua altura. Provavelmente porque sua altura era mesmo de referenciar. E a Bíblia diz que ele era tão baixo que no meio da população não podia ver quem era Jesus. No entanto, esse homem baixo era rico, muito rico. E ele, desejando ver Jesus, saiu à rua. Uma grande multidão o impedia de ver. Então ele correu adiante, subiu numa figueira brava. Todos esses atos de Zaqueu demonstravam o grande interesse que ele tinha por Jesus. Um homem rico normalmente se sentiria né? Não é do meu nível ficar no meio da população. A população que seguia Jesus era de muita gente, doente, fracos, leprosos, cegos, né? Pessoas de várias índoles seguiam Jesus. Pessoas como a mulher do fluxo de sangue, que inclusive ao tocar nos outros contaminavam-os. Então, o grupo que seguia Jesus era de pessoas muitas vezes de baixa renda, ok? Pessoas muito importantes, quando queriam vê-lo, como Nicodemos, ia visitá-lo singularmente, e muitas vezes de noite. Temos esse registro em João. Mas Zaqueu quebrou todo o protocolo de seus status sociais, correu adiante e subiu numa figueira, porque sabia que Jesus ia passar por ali. Ele era um cobrador de impostos, um fiscal da época, conhecia bem as ruas, né, de Jericó. Ele então soube numa figueira e esperou Jesus chegar. Quando Jesus chega naquele lugar, levantando a cabeça, olhou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em sua casa. Convenhamos que aquela talvez não fosse a única figueira que estava ali. Se não é a única figueira que estava à borda do caminho, provavelmente também ele não era o único homem que estava por cima da árvore, mas ele era o único que Jesus estava projetando salvar naquele dia. Então disse Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém entrar em sua casa. Olha, Jesus conhecia o nome do homem que ele queria conhecer. É para dizer que Jesus conhece-nos bem melhor do que nós a ele. Qualquer conhecimento que temos dele ainda é relativo, mas todo o conhecimento que ele tem de nós é absoluto. Jesus nos conhece profundamente. Enquanto Zaqueu só queria ver a cara, porque conhecia o nome, Jesus já conhecia o nome, a cara, a casa, o caráter. Jesus já conhecia o presente, o passado e o futuro da vida daquele homem. Jesus conhecia perfeitamente a Zaqueu, o publicano. Jesus disse a ele: desça depressa, porque hoje me convém entrar em sua casa. O homem baixo entendeu que naquele momento Jesus lhe conhecia e a sua altura não era mais impedimento para que ele tivesse comunhão. Nossos defeitos poderão não impedir Jesus de nos salvar. E Zaqueu desceu e foi com Jesus para casa. E as pessoas murmuravam: como é que ele vai para ser hóspede de um homem pecador? É exatamente por causa disso. Ele veio para ser hóspede de um homem pecador. Jesus se hospedou. E maravilhosamente, Jesus disse: hoje me convém entrar em sua casa. Jesus determina o que se havia de fazer naquela casa, ok? Porque quando Jesus se hospeda em nossa casa ou em nossa vida, ele depois se torna o dono dela. Ela se torna quem determina o que deve acontecer. Jesus ficou naquela casa, provavelmente se hospedou naquela casa, comeu naquela casa, almoçou e jantou com os daquela casa. Só que Zaqueu, ao fim daquela jornada, disse: mestre, eu tenho uma palavra para dizer. Eu sei que provavelmente eu tenha furtado um homem, mas eu quero dizer algo. Se eu furtei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. E do que me é posse, do que me é herança, eu quero repartir com os pobres. Eu vou dividir minha riqueza com os pobres, e a quem eu roubei, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Naquele momento, após Zaqueu ter recebido Jesus em casa, ouviu Jesus falar, deixou a salvação entrar em sua vida. Primeiro entrou o Salvador,
mas depois entrou a salvação. Porque Jesus depois disse: hoje a salvação entrou nesta casa. Quando Jesus entrou, ainda não declarou a salvação. Jesus declarou a salvação quando o pecador assumiu sua condição de pecado, assumiu a mudança que Jesus opera e disse: eu vou dividir com os pobres, eu abandono a ganância, eu abandono o orgulho, eu abandono o roubo e a mentira, eu restauro a minha vida hoje. E Jesus disse: a salvação entrou nesta casa. Entrou o Salvador, tem de entrar a salvação. Se o Salvador já chegou, a salvação tem que chegar. Por isso, aquele que crer com seu coração, confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, será salvo. Então existe a confissão da salvação, os frutos dos lábios que confessam o nome do Senhor. Então Jesus diz essa frase logo após: hoje a salvação entrou nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A pergunta seria: o que se perdeu na verdade? O que Jesus veio buscar e salvar e outrora havia se perdido? Isso precisa nos levar a um caminho longo nas Escrituras para entendermos. Primeiro, tua Bíblia tem de estar aberta, né? Primeiro, criação. Deus criou o homem. E não só o homem. Deus criou tudo que existe. Dele veio todas as coisas. E Deus criou tudo perfeito. A Bíblia diz claramente que toda a criação provém de Deus. Deus criou as árvores. Deus criou os animais. Deus criou os mares, os rios. Deus criou os oceanos. Deus criou os continentes todos. Deus criou os planetas todos. E a Bíblia diz em Gênesis 1 a 31, você pode ler aqui a criação. Deus cria o céu e a terra. A Bíblia logo em Gênesis diz assim: e Deus criou o céu e a terra era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo. A criação é de Deus. Só que o Deus que criou a terra e tudo que nele há, também é o Deus que criou o homem. O homem não é obra do acaso. O homem não aconteceu apenas. O homem foi formado pelo Deus que o criou. Deus formou o homem do pó da terra e o criou com seu próprio fôlego. Então em Gênesis 2:7, nós podemos ler o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem tornou-se alma vivente. Então fica claro aqui que Deus criou a terra e tudo que nele há. E Deus formou o homem do pó da terra e o criou à sua própria imagem e semelhança. Vê o que o salmista diz em Salmos 139, 13 e 14. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, eu te louvo, porque me fizeste de modo assombroso e tão maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas e a minha alma sabe muito bem. Deus não só cria o homem dentro daquela estrutura física do hardware, mas Deus cria o software, Deus cria a alma do homem, Deus cria o interior do homem. Nós aqui começamos a ver em Gênesis 1 a criação, em Gênesis 2 a criação, mas quando entramos para Gênesis 3 começamos a ver a queda do homem. O homem cai em pecado, o homem é derrubado por sua própria cobiça. Quando então a serpente pronunciou a Eva a frase da tentação. Já ao lermos Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1 a 7, nós vemos Satanás dizer para Eva: é assim que Deus vos disse, para não comeres da árvore que está aí no meio do jardim? Não, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês abrirão os vossos olhos e vocês serão como Deus. Eva, tentado ou tentada, abriu espaço para o maligno, comendo do que Deus proibira. E Deus disse: o dia que você comer, você vai morrer. Então Adão, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, e podemos chamar a Adão filho de Deus. Quanto à formação, ok? Ele é filho formado. Quando nós começamos a estudar, por exemplo, sobre filiação, nós poderemos considerar pelo menos filhos de Deus em vários aspectos. Por exemplo, Adão, ele é filho formado.
os anjos são filhos criados. Israel é filho eleito. Os gentios que foram salvos são filhos adotados, certo? Então, nós temos aqui todos esses filhos. Quando falamos de Jesus, ele é filho gerado. Ele foi gerado do próprio Deus. Então, nós temos filhos por criação, filho por formação, filho por eleição, filhos por adoção, filho por geração. Então, quando olhar para Jesus como filho, ele é o filho gerado. Quando olhar para Israel, filhos eleitos. Quando olhar para a igreja, filhos adotados. Quando olhar para Adão, filho formado. Quando olhar para os anjos, filhos criados. Então, nós temos aqui Adão também como filho de Deus. E o autor aos Hebreus coloca Adão também como filho. Só que este filho decaiu da graça, decaiu em pecado por conta da desobediência. Então nós temos Deus que cria a terra e cria o homem, coloca o homem para liderar toda a terra, mas esse homem quebra o que Deus determinou a ele. Então o homem sai da criação perfeita, a imagem e semelhança de Deus, e cai, certo? Cai. Eu estou a fazer essa introdução e depois vamos fazer um caminho falando só da criação no domingo, só da queda no outro domingo, só da redenção no outro caminho da glorificação, porque é um assunto lato, gigante. O homem cai. Agora que o homem cai, o homem é expulso do jardim. Deus o lança fora da sua presença, porque o homem agora em pecado não pode suportar a glória do jardim. Anjos guardam a entrada. O homem é expulso para viver aonde sua cobiça poderia lhe colocar, ok? Sobre todas as confusões que conhecemos hoje, sobre todas as heranças que temos hoje. E Adão, caído da sua firmeza, ele passa a gerar filhos da sua própria espécie. Quem lembra que quando Deus criou as coisas, Deus também determinou como as coisas deviam se reproduzir? Deus diz assim: e a terra produz a erva, produz a árvores que dão fruto, e frutos segundo a sua espécie. E os animais igualmente também vão produzir segundo suas espécies. Os peixes produzirão segundo suas. Então, carapau vai nascer carapau, cachucho vai nascer cachucho, cão vai nascer cão, gato vai nascer gato. Isso foi o pronúncio de Deus. Tudo que Deus criou, a partir do protótipo e da matriz, reproduziria segundo sua espécie. Então, o homem também foi criado por Deus, mas ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado segundo a espécie de Deus. Vocês conseguem perceber? Formado da terra, mas criado da espécie de Deus. Façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. E ali então, este homem seria a manifestação corpórea de Deus no meio de todas as espécies criadas por Deus. Só que esse homem, criado para ser filho, criado para ser santo, criado para ser puro, caiu. Eu acho que eu preciso ler algo para os irmãos entenderem e preciso falar isso com a calma necessária. Amados irmãos, precisamos perceber que a Bíblia diz que Deus nos formou, inclusive antes da fundação dos séculos. Para sermos o quê? Para sermos o quê? Quem lembra? Criados antes para ser o quê? Para sermos imagem de quem? Amados, nós fomos formados depois, mas anteriormente Deus já havia predestinado para sermos santos, a imagem do Filho de Deus. Então, a razão da criação era, na verdade, a manifestação da glória do próprio Deus. Nós fomos criados para manifestar Deus. Fomos criados para a santidade de Deus. Fomos criados para a pureza. Quando o homem é formado, ele já encontra a razão da criação. A razão por que Deus lhe criou é anterior ao próprio homem criado. Certo? O pecado chega tarde. A razão da criação já estava estabelecido antes da fundação dos mundos, antes da fundação dos tempos. Deus já havia nos estabelecido para sermos filhos dele. E filhos dele precisam ser da espécie dele. Alguém consegue perceber? Peixe é da espécie
deles, dos peixes, animais da espécie dos animais, planta da espécie da planta, filhos de Deus da espécie de Deus. Só que o homem caiu. Adão é apartado para fora do jardim e agora Adão nasce filho segundo sua espécie. Ele agora se torna matriz porque ele está em pecado, ele caiu da graça e todos os filhos agora nascem segundo a sua espécie. Qual espécie? A espécie do caído. Agora estamos na dispensação da queda. Nós agora somos todos caídos. Nasceu filho todo bonitinho, todo fofinho, mas caído. Todos estão na queda. Todos herdaram a queda agora. Só que Deus tem um plano maravilhoso. O plano da redenção. Deus decidiu vir buscar e salvar o que se havia perdido. O quê? A filiação. E que se por um homem entrou o pecado no mundo, Deus agora envia o homem para que nós fôssemos resgatados da perdição. Aleluia. Quem pode dizer amém? E alguns textos precisam nos levar a essa clareza. Nós temos então aqui Adão como o homem da queda, e na própria queda, quando o homem cai e Deus o expulsa do jardim, já temos aqui o protótipo ou proto-evangelho anunciado. A primeira promessa da redenção, onde Deus declara a inimizade entre a serpente e a mulher, entre a sua semente ou sua descendência e a descendência dele, apontando para Cristo. Tu lhe morderás o calcanhar, mas ele te esmagará a cabeça. Já havia o anúncio de que mesmo que o homem esteja a cair por conta da sua desobediência, existe um plano de redenção que Deus trará, aonde com a cruz o filho do homem seria mordido no calcanhar, mas por meio da mesma cruz a cabeça da serpente e o poder de Satanás seria esmagado. Oh, aleluia! Então havia uma promessa de redenção já em Gênesis, e no Evangelho começa a se cumprir. João 3,16 diz: porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não fica apenas pelo Evangelho. Nas cartas paulinas, Paulo diz aos Romanos 5,8: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Já estávamos em pecado, mas o Redentor estava disponível a morrer para que nossa morte fosse morta na sua morte naquela cruz. Nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Aleluia! Em sua morte fomos redimidos e em sua ressurreição fomos justificados. Em Romanos 6:23, Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte. Sim, todos caímos e somos merecedores da morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Essas são a expressão da redenção. Deus veio nos redimir. Redimir do quê? Da queda que nos tirou da cria. Fomos criados para ser da espécie de quem? De Deus. A espécie de Deus é anterior à formação. A formação do pó, ela é física, ela é corpórea, mas a criação anterior, ela é espiritual. Deus desejou que fôssemos criados para a sua própria glória, para vivermos a imagem dele, para sermos como ele, santo, filhos dele, honrando na terra. Então sempre que nós andamos de maneira completamente diferente do que foi estabelecido nas Escrituras, nós estamos a contrariar o propósito da criação. A criação não havia pecado, ela era perfeita. Na criação não havia defeito. Na criação não havia doenças. Na criação não havia morte. A criação era perfeita. Esta é a razão. Então, por causa do pecado de Adão e de sua queda, entrou o pecado no mundo. E com o pecado vieram as mortes, vieram as doenças, vieram os erros, vieram as guerras, vieram as traições. Logo depois do pecado de Adão e a expulsão, nós começamos a ver a família de Adão a ser formada, e logo em seguida Caim a matar seu irmão Abel, com algo na cabeça, porque por causa da queda o homem desfigurou-se, saiu da sua matriz, abandonou sua origem e passou então a produzir uma espécie depravada de um ser decaído em pecado, um ser desfigurado em sua essência, que não se reconhecia mais em Deus,
não eram mais imagens daquele que nos criou para vivermos para a sua glória. Só que Cristo veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo veio para buscar e salvar o que se havia. Na criação, fomos feitos perfeitos. Na queda, se revela o defeito. Nós saímos do nosso protótipo, mas na redenção, precisamos ler o que Paulo escreve para Coríntios, em 1 Coríntios 15, 3, 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, mas também ressuscitou, segundo as Escrituras. Quer dizer que o plano da redenção é anterior à própria redenção. Antes mesmo da redenção, já havia o plano de redenção, porque Deus não é apanhado surpreendido. Deus sabe todas as coisas. Como disse um pregador, antes de Deus dizer na criação haja luz, já tinha dito antes da criação haja cruz. A cruz já estava preparada para redimir aqueles que cairiam em pecado, e nós hoje temos convicção deste amor e deste poder. Então Satanás, em certa medida, ganhou poder na terra, porque os da terra concederam esse poder. Os que foram criados da terra deram a Satanás não só autoridade, mas legitimidade para ser o príncipe do mundo. Porque nós cedemos à sua ordem, cedemos à sua tentação. Então o homem caído agora é salvo por causa do que Cristo fez. A Bíblia diz que ele morreu para redimir nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. E as doutrinas da justificação, vamos insistir nelas, para nós aprendermos como é que ela se dá. A justificação não é, na verdade, tornar alguém justo. A justificação é um termo jurídico, que significa que Deus declarou-nos justos. Não porque nós havia alguma justiça, não é porque nós fizemos algo bom, mas porque por meio de Cristo, nós fomos introduzidos outra vez na família de Deus. Se um homem chamado Adão nos tirou da filiação, existe um outro homem que nos colocou de volta e nos adotou para sermos filhos de Deus. Aleluia. É dali que hoje, quem é redimido pelo sangue do Cordeiro, precisa saber que a nossa matriz de vida não é mais Adão. Nossa matriz de existência agora é Jesus. Nós fomos, na morte de Cristo, mortos da nossa natureza velha. O velho homem foi enterrado e nasceu um outro homem segundo a imagem de Jesus Cristo. E isso é redenção. Na redenção nós não fomos reparados. Como um carro que foi colocado na bate-chapa e bateram chapa, botaram betume e pintaram. Amados, um carro que foi na bate-chapa e betumaram, pintaram, não é novo, é reparado. Você vai vender como carro usado. Já acidentou? Já. Quem entende de tinta vai dar conta que isso aqui já pintaram. Mas o que Jesus fez não é nos reparar, não é nos repintar. Jesus nos esmagou e nos fez de novo, como bem lhe parecia. Ele é o oleiro da nossa alma. Nós somos nova criatura, pelo que diz a Escritura. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A nossa redenção não é uma reparação. A nossa redenção é um novo homem nascendo de Jesus Cristo. Aleluia! De Adão, o homem ainda é imago Dei, mas corrompido. Mas em Jesus, o homem é imago Dei, redimido. Não há mais condenação para ele. Agora que eu estou em Cristo, não há mais. E isso não é apenas triunfo sobre Satanás. É triunfo sobre o pecado. É triunfo sobre toda forma de condenação. Nós estamos redimidos. E essa verdade precisa ser pregada todos os dias. Por causa da graça em Cristo Jesus. Por causa do que nós podemos chamar de expiação, de redenção, de propiciação. E vamos gastar algum tempo estudando isso. E deixa-me pegar na propiciação. Propiciação significa que nossa relação com Deus foi tornada propícia.
Deus acabou resolvendo. E por isso na Arca da Aliança havia a tampa que era chamada de propiciatório, onde o sacrifício, o sangue era derramado. E ali então a relação de Deus por meio daquele sangue era boa com o sumo sacerdote que representava o povo. Mas Jesus Cristo entrou no lugar santíssimo e fez a nossa relação com Deus propícia. Ele não colocou sangue de bode, não colocou sangue de ovelha, não colocou sangue de cordeiro, colocou seu próprio sangue, colocou sangue de Deus. E ali Deus resolveu de uma vez por toda, a nossa relação agora é propícia. E para não ficar mais uma tenda, o véu se rasgou de cima a baixo. Agora eu tenho ousadia para entrar no lugar santo, para ter uma relação propícia com Deus. Agora todos nós, por meio de Cristo, temos acesso a Deus. Temos acesso ao Pai. Não preciso de um pastor, não preciso de um profeta, não preciso de um sacerdote, não preciso de um evangelista, nem pai da fé. Você sozinha se levanta, entra com ousadia no lugar santo. Se você não entende essas verdades da graça, vai ser sempre enganado por um papá que vai te dizer que ele tem mais acesso a Deus do que você. Vou entrar na beira de Deus, me dá 100 mil no envelope, vou te fazer sacerdócio, vou ir contigo no mar, esquece mar, já tem lugar santo, o véu se rasgou, eu vou entrar, eu vou ter acesso. O sangue de Jesus me deu acesso. Então, pastor, por que te estabeleceram pastor? É para te ensinar essas coisas. Me estabeleceram pastor para te ensinar isso. Para te dizer, eu não vou te levar, vai sozinho. Na salvação você entra sozinho. Na oração você pode ir sozinho. No jejum você pode fazer sozinho. Na busca você pode... Você precisa ter acesso ao Santo dos Santos. O poder do inferno foi desfeito. O poder do inferno foi anulado. O poder do pecado foi anulado. Sabe, o bom dessa mensagem é que ela é verdadeira. Ela é pura. Ela é eterna. Você não precisa confiar em mim. Porque pode se dar o caso que o Senhor quiser, morro hoje. Mas se eu morrer hoje, não afeta nada na tua salvação, não afeta nada na tua oração, não afeta nada na tua fé, porque o Senhor que te conduz não é esse que está aqui, é aquele que está ali. Ele já morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Oh, aleluia! Ascendeu aos céus e assentou-se à destra do Pai. Na redenção, eu estou convicto do sacrifício. O sacrifício foi aceito. Já não preciso mais de sangue de pomba, sangue de cabrito. É por isso que eu admiro quem ouve essa mensagem, ainda vai no quimbanda, ele pede galinha e leva. Amados, não é com sangue de galinha que fomos salvos. Não é com sangue de pomba que fomos salvos. Não é com sangue de pato que somos salvos. Não é com sangue de gato que somos salvos. Eu até admiro o feiticeiro que quando quer me feitiçar, corta cabrito, lança sangue no meu quintal. Esse sangue anula aquele sangue. Esse sangue é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Por meio do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Por isso o feiticeiro pode vir com qualquer sangue, não vai dar. Pode pegar sangue do maior feiticeiro do Benin, não vai dar. O sangue que me guarda é sangue de um homem que é Deus. É sangue de Deus que é homem. É sangue imaculado de Jesus. É o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então eu não estou preso a rituais. Eu não estou preso a rituais. Eu não tenho medo de bujinganga, eu não tenho medo de tala, eu não tenho medo de raiz, eu não tenho medo de quiçanga, de água, de maíne. Eu estou debaixo do sangue e nada me fará mal. Irmãos, precisamos outra vez olhar para a redenção. Na redenção precisamos entender. Tome seu assento. Deixa eu explicar algo interessante para vocês, igreja.
Na redenção, nós temos que entender algo interessante. Na redenção, nosso problema não era o diabo. Na redenção, nosso problema era o pecado. Justino. E o pecado não é para com o diabo. Quando eu peco, pastor, eu não peco contra o diabo. Peco contra Deus. Então o pecado não é um assunto do diabo. É assunto de Deus. Porque pecado é transgressão à lei de Deus. Então o pecado não está no escopo do diabo. O que está no escopo do diabo? A tentação. Ele tenta para ver se eu peco contra o meu Deus. Foi dali que nasceu a queda de Adão e Eva, fazendo com que eles mesmos, motivados pela cobiça, pecassem contra aquele que disse, não coma. Então tudo que o diabo pode fazer é mover tua cobiça num pecado contra Deus. Logo, quando estamos a falar da redenção, Deus está nos redimir do pecado e da condenação que vem do pecado. E essa condenação não vem do acusador, porque o acusador não condena, quem condena é juiz. E o diabo não é juiz, o diabo é apenas acusador. No tribunal ele fica lá embaixo, quem fica em cima na tribuna é Deus, com o martelo final. Então nós tínhamos problema no tribunal, e o diabo era acusador, e Deus juiz, e Jesus entrou como advogado. Se vocês entendessem esta verdade, tudo ficaria muito claro para nós. Na redenção, o problema que se resolve é para com Deus. Logo, Jesus Cristo nos redime para a nossa relação, porque muita gente perdeu essas verdades. Por isso, hoje eu só estou a introduzir, estou a falar a correr. Teólogos, não se preocupem comigo. Talvez vão dizer, não, devia gastar mais tempo explicando a queda. Não, eu estou só mesmo a introduzir, porque depois eu vou levar tempo falando sobre isso. Amados, nós precisamos perceber, o que Deus está a fazer é nos dizer, nosso problema principal é com Ele. Pastor Glória, o nosso problema principal é com Ele. Jesus Cristo não veio resolver nosso problema com o diabo, porque nós não temos problema com Ele. Até não lhe conheço bem. É com Deus. Eu não sei se Ele é onde, você faz que... É com Deus. Havia uma separação entre o homem e Deus. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso. Fomos criados na espécie de Deus, só que agora estamos a nascer toda a espécie de Adão. A espécie do caído, e o caído nasce filho caído, o depravado nasce filho depravado, e Satanás, como é príncipe do mundo, brinca com os caídos para que caiam cada vez mais e se lamaçam nos seus pecados. E ele vai diante de Deus e diz assim, está vendo o que você fez, está vendo? Lhes condena, acaba deles matar, não vale nada esses homens. Lixo, lodo, esse pó que você usou, tudo lodo, eterno, castigam todos, matam-os, seja justo. Só que Deus, por meio da justiça, enviou seu Filho Jesus para advogar a tua e a minha causa. E Jesus Cristo entra para resolver o problema do pecado. Me ajuda, quem vai me ajudar? Quem vai me ajudar? E eu vou sempre insistir. Quem vai? Não, só vem. Você nunca apareceu nos que vem. Agora, Jesus Cristo é enviado do céu para reconciliar o homem com Deus. Porque esse aqui é Deus. Tá bom assim, né? Este aqui é Deus e este aqui é o homem. Este Deus, na criação, fez esse homem à sua imagem e para ser o quê? Para ser santo como ele é, porque Deus é. Pelo que diz a Escritura, sede santo como vosso Deus é. Deus fez esse homem para ser a imagem dele. Lhe colocou no jardim para ter autoridade como ele tem, para coordenar como ele coordena, para liderar aquele mundo como ele lidera. Só que esse homem cai
e afasta-se, e este Deus precisa cumprir a ordem que pronunciou. O dia que você falhar e cair, vais morrer. Então esse Deus, para ser justo, tem que lhe matar. Porque se uma mãe fala no filho, se você fizer isso, eu vou te bater, e o filho faz, não lhe bate, a mãe fica fraca. Perde a autoridade. E como nosso Deus não perde a autoridade, tem que lhe matar. Porque disse que no dia que você comer, vais morrer. Só que esse Deus que quer lhe matar, em vez de lhe matar, mata um animal, lhe esconde, porque lhe ama. Só que ele lança fora e traz um programa de redenção para lhe tirar da queda dele. Só que essa redenção não pode ser feita sem morte, não pode ser feita sem sangue, porque a única forma de ser justo é aplicar a lei da morte. É dali que esse Deus que é grandioso envia o seu Filho, porque desde o início esse Deus é Deus que tem o seu Filho, Jesus Cristo. Desde o início era o Verbo que estava com ele, o Verbo que era com ele, e o Verbo que também era Deus. Este Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Este Adão é o homem feito à imagem de Deus para representar Deus na terra, para ser como Deus, para ser filho e ser santo. Só que esse peca, é a imagem de Deus, mas corrompida e depravada. Então Deus decide enviar seu Filho, que é Deus, e que agora esse Deus é a imagem do homem. Primeiro esse homem é a imagem de Deus, agora esse Deus se faz a imagem de homem e fica agora no meio. Ele, como Deus, é filho de Deus, como homem, ele é filho do homem. Aqui no céu ele tem pai, aqui na terra ele tem mãe. Agora ele é das duas famílias. Ele é da família de Deus, porque veio de Deus. Ele é da família do homem, porque nasceu do homem. Agora ele precisa reconciliar família dele com família dele, família dele com família dele. Ele não pode. Ele precisa reconciliar as duas famílias. Só que deste lado da família dele é santo, este lado da família dele é pecador. Neste lado, o seu espírito é como o espírito do seu pai. E nesse lado, o seu corpo é como o corpo de sua mãe. Em fraqueza, Jesus sentia fome, sentia dor, fugia à tentação, resistia ao pecado, aguentou a afronta. Mas ele está aqui no meio para reconciliar os dois. Porque ele fala bem com esse, e esse fala bem com esse. Com esse conversa ele ouve, e com esse prega ele ouve. Embora que ele resiste. Desse lado existe justiça, desse lado injustiça. Nesse lado vem com amor, nesse lado tem ódio. Agora ele quer reconciliar. Só que essa reconciliação carrega dois pesos. Porque esse pai quer matar esse homem e esse homem quer matar esse Salvador. Há uma verdade que precisamos entender aqui. Jesus Cristo está reconciliando Deus com o homem. Como diz em Jó, com a sua mão de Deus pegou em Deus. Como o homem que reconcilia Deus. Ele, como é Deus, tem mão de Deus e segura em Deus. Mas como é homem, tem mão de homem e segura no homem. Diferente de nós no Kazenga, que quando queríamos ver duas pessoas a lutar, metíamos areia para bater. Jesus Cristo segurou na sua mão de Deus, em Deus, na sua mão de homem. E lhes reconciliou. Mas essa reconciliação não aconteceu sem morte. Porque esse Deus tem que matar. Esse Deus quer matar o homem para que a justiça dele se cumpra. Porque o dia que você comer, você vai morrer. Então esse homem tem que morrer. Então esse Jesus, que é Deus e é homem, está aqui a proteger a família dele. Porque como família do homem, ele precisa assumir a culpa deles. Porque se por um homem entrou o pecado para todos eles, também por outro homem pode entrar a justiça. Se só um homem pecou para todos serem condenados, o homem também pode receber a condenação de todas. Eu gosto de explicar isso na matança de Herodes. Quando Herodes quis matar o menino Jesus, ele mandou procurar na Judeia toda. E o menino não apareceu. Porque os magos que levaram a notícia fugiram por outro caminho, já não trouxeram a notícia da localização do menino.
Então Herodes exaurou um decreto dizendo: matem todas as crianças no réu da Judeia, dos 0 aos 2 anos, dos 12 aos 0. Saiu um decreto, a tropa com espada começou a entrar em cada casa. Tem neném, quantos meses? 6, morre. Aqui, 1 ano, morre. Começaram a matar todas as crianças. Só que antes disso, o anjo já tinha dito a José: pega no menino e leva no Egito, porque Herodes vai querer matar o menino. Olha, quando Herodes matava as crianças, ele não quis matar as crianças, ele quis matar a criança. Ele só quis matar uma, mas como não conhecia uma, então matou todas, para ver se em todas, esse uma também. Então na cabeça de Herodes, todas as crianças morreram, mas no fundo ele só ficou em paz, porque na cabeça dele uma criança morreu. Então, se é compreensível que se pode matar uma em todas, também preciso chamar Deus, que preferiu matar todos em um. Porque Herodes só mata um em todos, porque não conhecia todos. Não conhecia essa uma. Agora Deus mata todos nós em um só. Deus decide matar todos nós em um. Se todos podem morrer por um, é aceitável que um pode morrer por todos. Então Jesus é a representação do que nós recebemos. Agora o Pai decide matar a todos. Só que para matar todos ele só mata um. Porque este um carrega todos. Se por causa de um homem entrou o pecado, por causa de um homem sai. Só que Cristo é morto e nós morremos nele. E na morte de Cristo morremos com ele. Só que o homem que o Pai está a matar não é só homem, é Deus. E Deus não morre. E na morte de Deus, Jesus, o Pai se agrada dele e ele ressuscita. Só que se nós morremos com Cristo, também ressuscita. Aí quando morre o pecador, na ressurreição, ressuscita o redimido. Agora, não há mais nenhuma condenação. Quem é crente? Crente é todo aquele que assumiu que já morreu na morte de Cristo. Por isso Paulo disse: agora não vivo mais eu, é Cristo que vive. Então meu conselho é: não viva a vida alheia do teu jeito. A vida é minha, a casa é minha. Não tenho mais minha vida, porque minha vida morreu na cruz há 2000 anos atrás. Eu vivo a vida de Deus, eu vivo a vida de Cristo. Eu sou filho. Agora Deus e o homem estão por causa de Cristo reconciliados. Agora esses que não se falavam, agora se falam. Na lei era por meio dos sacrifícios, mas não era perfeito. Na graça foi por causa do sacrifício, agora é perfeito. Agora Deus fala com o homem por causa de Deus que é homem. É dali que Jesus disse: quando falar com ele, falam com meu nome. Sempre que falar com ele, fala em meu nome. Mas por que ainda estamos na carne e ainda sofremos? Aí entra o outro passo. Já caímos, né? Nos criaram, não? Caímos da criação, não? Nos redimiram, sim? Só que nós redimidos ainda estamos na carne. Ainda temos limites da carne. Meu espírito já foi redimido. E aqui entra a doutrina da justificação, que também vou levar tempo a explicar. Só que minha carne ainda aguarda a restauração. Porque minha carne ainda sente a dor. Minha cabeça ainda pensa lá umas coisas à toa. Meus desejos ainda tentam me contrariar. Mas se já me redimiram, se eu já sou filho de Deus, por meio da regeneração, por que eu ainda tenho lutas? Martinho Lutero disse: eu pensei que o velho homem morreria na água do batismo. Só que eu descobri que o miserável sabe nadar. Às vezes o velho homem quer nadar,
quer vir. Só que eu todos os dias, por meio da palavra, por meio da oração, estou sempre a mortificar o velho homem, para lhe dizer, você não tem mais espaço em mim, você não tem mais espaço aqui, eu sou justo, justificado. Às vezes nós entramos em guerra, porque eu já sou redimido, mas eu fico doente, e a doença não passa. O médico está dizendo, olha, aquele câncer apareceu mais outro, a ramificação já chegou ali. Eu às vezes fico em dúvida, será que Cristo me salvou mesmo? Me redimiu? Sim, mas estamos a aguardar a restauração do corpo, estamos a aguardar a glorificação, porque nossa carne ainda não foi glorificada, nossa carne ainda é carne, nossa carne ainda carrega as fragilidades, nossa carne ainda carrega as debilidades. Estamos à espera do dia certo. Os reformadores diziam, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos salvos significa, do passado saímos lá por meio da justificação. No presente estamos cá por causa da santificação. Mas no futuro vamos chegar lá por causa da glorificação. Deus vai glorificar. Um dia, esse corpo falho vai te ser retirado e te será dado um corpo glorioso. Esse corpo vai ser semeado em vergonha, mas receberás outro em glória. Esse corpo mortal será substituído por um corpo imortal. Esse corpo carnal será substituído por um corpo espiritual. Esse corpo natural será substituído por um corpo sobrenatural. Na glorificação. Quem tenta te abusar hoje, você vai à igreja, não está mais vendo nada. Lhe explica. Me criaram, caí, me redimiram, mas vão me glorificar. Vão me glorificar. Vão me glorificar. Por isso Paulo escreveu, nós não choramos como choram aqueles que não têm esperança. Loucos, tolos, não sabem que esse corpo pode ser plantado em vergonha, mas ressuscitará em glória. Quer dizer que na carne podemos passar por vergonha. Vergonha das lutas, vergonha do abandono. Tua renda acabou, te chotaram. Você carne, está a levar as coisas na culpa pata. Às vezes dá lá uma vergonha. Mas quando Deus se lembra, estás na fase da redenção, mas estás aí para a glorificação. Chegará um dia que o teu corpo não poderá mais ser preso pelos homens. Eu tenho essa esperança, porque Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Foi preso, passou por vergonha. Lhe crucificaram, lhe arrancaram as vestes, a túnica, quase nu numa cruz. É Deus que estava sendo crucificado no teu e no meu lugar. Só que ele aguentou a vergonha, aguentou o vitupério, por causa de ti, por causa de mim. Só que ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, a sepultura não podia lhe deter. Aleluia, aleluia, aleluia. Seu corpo não podia ser mais morto, nem pelas feridas perfuradas nos seus braços e nos seus pés. A morte morreu na morte de Jesus, mas ao ressuscitar a vida viveu. E agora ele diz, anuncie aos meus irmãos que eu ressuscitei. Adão foi criado para ser filho, mas caiu da sua firmeza. Filho corrompido, ficou longe. Mas Jesus Cristo, na relação com os discípulos, chamava de servos. Servos, porque ainda não tinham muita coisa. Só que à medida, mulher, que Jesus foi falando com ele, disse, não vou vos chamar mais servos, vou vos chamar amigos. Porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Andaram mais um tempo. Jesus Cristo morre. Disse, não, amigos só não basta. Servos de Deus como Moisés, amigos como Davi, não basta. Tem um Novo Testamento. Só que quando ele ressuscita, disse às mulheres, ide anunciar aos meus irmãos. Ide anunciar aos meus irmãos. Aquele que era Senhor, ficou amigo, agora é família. Disse, olha, o que eu fiz foi vos trazer de volta no agregado familiar. Agora eu sou primogênito de uma nova família. Vocês agora não são mais da espécie de Adão, onde havia depravação. Vocês agora são da espécie do Filho, onde há salvação, redenção, expiação, propiciação, onde há
amizade. Por isso o crente viva com confiança. Só que o que eu tenho hoje como confiança é o quê? Eu não sou só irmão dele. Não me olha só como irmão dele. Eu sou como meu irmão. Meu irmão não me deu apenas natureza dele de filho. Me deu também caráter dele. Por isso me santifico todos os dias. Fujo o pecado todos os dias. Porque de Jesus não temos apenas a natureza de filho, temos também o caráter de filho. Você não pode vir na igreja para dizer, eu sou filho, se você só tem natureza sem caráter. A natureza não pode se desvincular do caráter. Há dias atrás, ouviu-se a notícia de uma moça que foi mordida pela baleia. Quem viu? Pela baleia que ela trabalhou muito tempo. Aquelas pessoas que trabalham com baleia no circo. Ela já estava trabalhando com aquela baleia há 17 anos. Era amiga dela. Mas lhe comeu, lhe mordeu. Por quê? Não tenta esforçar a natureza da outra. Não é natureza dela fazer aquilo. Só que Cristo não esforçou a natureza. Cristo matou a nossa natureza anterior, nos deu outra. E essa nova natureza tem o caráter dela. Qual é o caráter dessa nova natureza? Santo, como nosso Deus é santo. Puro, como nosso Deus é puro. Só que eu preciso terminar para orarmos, porque afinal nós não temos apenas a natureza de filho, não temos apenas o caráter de filho, nos deram também o poder do filho. Nessa parte o pentecostal gosta. Power, power, power. In the name of Jesus, in the powerful name of Jesus, oh hallelujah, in the mighty name of Jesus, eu tenho poder do meu Jesus, para dizer a demônio sai, para dizer a Satanás sai, para dizer as doenças sai. Eu não tenho apenas a natureza, não tenho apenas o caráter, eu tenho poder. Mamãe tem poder, papai tem poder, o jovem tem poder, o adolescente tem poder. Nós temos e recebereis poder e ser minhas testemunhas na Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria. Por isso hoje eu vim dizer para alguém: não viva como quem não foi restaurado, não viva como quem não foi redimido, não viva como quem não foi expiado, não viva como quem não foi propiciado, não viva sem poder. Quem é o feiticeiro da família? Quem nos aguenta? Quem é o bruxo lá do Mbaza Congo ou do Song Luís? Quem é o feiticeiro de Benguela Dobe Grande que pode contra nós? Nosso poder não vem do sul, nosso poder não vem do norte, nosso poder não vem do leste, nosso poder não vem das águas, nosso poder não vem das montanhas, nosso poder não vem das árvores, nosso poder vem do céu, do alto, nosso poder vem. Em nome de Jesus, doenças estão a sair. Em nome de Jesus, miséria está a cair. Porque eu não recebi apenas a natureza do filho, eu não recebi apenas o caráter do filho, eu recebi o poder do filho, o poder para triunfar, o poder para vencer, o poder para testemunhar, o poder de Deus. Anda no poder, viva no poder, viaja no poder, caminha no poder. Eu queria dizer para alguém: você pode ser da família mais pobre, mas o poder de Deus é rico. Você pode ser o menor da tua geração, mas o poder de Deus. Eu vi a meu pai ser visitado, inclusive pelo bairro todo lá. Quando alguém vinha e dizia: tio Roy, está a nos apertar aí, Anquengue, está a se esticar. Meu pai calmamente metia a camisa,
chegava na moribunda e dizia: em nome de Jesus. Eu era pequeno e assistia aquilo. Eu só vejo a pessoa ficar boa. Ele era costureiro, mas tinha poder. Às vezes eu estava doente e minha mãe colocava a mão, dizia: filho de Davi, tem misericórdia. E a febre saía. Não me lembro de muitas vezes ir no hospital, porque quem tem poder tem hospital em casa. Oh, poder! Alguém disse: essa doença é hereditária, vai passar de pai para filho, de filho para neto. Eu vim te dizer: nós temos poder, poder, para dizer que tu és hereditário da doença. Você não vai tomar controle da minha geração. Eis que vos dou poder, eis que vos dou poder. Nome de Jesus para tudo. Nome de Jesus para casar. Nome de Jesus para trabalhar. Nome de Jesus. Em nome de Jesus. Natureza dele, caráter dele, poder dele. Eu fui criado por ele. Eu caí contra ele, mas ele veio e me redimiu. Eu sou salvo, sou salvo, sou salvo. E me deram poder para testemunhar. Levante tuas mãos. Diga: eu tenho a natureza do filho. Eu tenho a natureza do filho, mas também eu tenho o caráter do filho. Eu também tenho o caráter do filho, mas também tenho o poder do filho. Eu também tenho o poder do filho. E com esse poder eu vou testemunhar. Com as minhas palavras, com as minhas obras, até nas dificuldades, eu vou testificar a glória do Filho. Fica com as tuas mãos levantadas, porque o poder de Deus vai soprar nessa sala agora. E homens e mulheres vão sair daqui convictos. Há muitos crentes medrosos, ficam com medo de tudo e de todos. Não quero visitar ninguém, senão vão me enfeitiçar. Não posso ir na casa da tia fulana, senão vão me enfeitiçar. Amados, nós vamos ir na casa da tia fulana, porque vamos lhe evangelizar. Nós vamos visitar a avó fulana, porque vamos lhe pregar. Eu recebi poder para testemunhar. Receba poder agora. Eu não vou esforçar nada nesta manhã. O poder de Deus está nessa sala agora. Receba o poder de Deus agora. Protocolo: o controle do Espírito está nessa sala. A glória do Espírito está nessa sala. Quem pode deter o poder? Quem pode deter o poder? A protocolo: seja mais rápido, porque o poder de Deus já está aqui. Na galeria, recebam o poder. Aqui, recebam o poder. A glória de Deus está aqui. Banda, recebam o poder. Pregadores, intercessores. Racatakata, da cabeça os pés, dos pés à cabeça, corpo, alma e espírito, receba poder. Filimar, Filimacat, 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 Esse-me Deus, esse-me Deus, esse-me Deus, esse-me Deus, esse-me Deus, esse-me Deus. Começa a falar em outras línguas. Receba, receba,
Ensina-nos, Deus. Ensina-nos, Deus. Yes, aleluia. Levanta as mãos. Fica em silêncio por enquanto, fica em silêncio. O poder de Deus está aqui. Se haver uma doença, vai ser arrancada agora. O câncer que estava a crescer na mama, no ovário, no útero, está sendo arrancado agora. A doença está sendo tirada agora. Alguém vai começar a falar em novas línguas hoje. Alguém vai sair daqui com uma nova ousadia. A tua família precisa de um profeta, de uma profetisa na tua geração. E Deus está a levantar você, pelo poder de Deus, para realizar mudanças. Os espíritos satânicos estão a dar gritos de derrota, estão a ir embora. Aquela doença está sendo reparada agora, eu creio. O médico vai se surpreender depois desta manhã. Pela fé. Eis o poder da fé. Novas línguas estão sendo colocadas na tua boca. Deus está a te dar poder. Está a distribuir dons aos homens. A quem profecia, profecia. A quem palavra de conhecimento, palavra de conhecimento. A quem dom de curar, dom de curar. A quem milagres, sinais e prodígios e maravilha. Shemam, remenda, tarissa, boquete, pica lavaína, rabaspe. O poder de Deus não vale a pena para a igreja, vale para tudo. Você vai receber poder até para agir no teu trabalho, porque para quem é santo nada é secular, nada é secular. Até o trabalho braçal será para a glória de Deus. Faz outra vez, Espírito Santo. Faz mais uma vez no nosso meio. Faz outra vez. Olha para esse teu filho, olha para essa tua filha. Tu lhe salvaste da queda, lhe criaste, mas ela caiu, mas mandaste o teu filho e lhe resgatou. Enche de poder, para que ela siga firme até o dia da restauração, até o dia da glorificação. Agora, 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 agora. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Ele está a fazer mais. Remante provediana has. Recoste provediana recosa. Ricala prande ricosete Cristevas. Há um tempo novo de poder na tua vida. Há um tempo novo de glória na tua vida. Há um tempo novo. Você que deixou doente em casa, receba poder. Quando chegar, vai impor as mãos e a doença vai largar. Receba unção. Receba ousadia. E alabas. Faça silêncio um instante. Deixo água viva inundar o meu ser. Deixo o Santo Espírito tomar conta do meu viver. Toda dependência que perturba minha mente.
viva. Deixa água viva inundar o meu ser. Deixa Deixa o Santo Espírito tomar conta do meu viver. toda Dependência e Alguns ministros vão na sala, orem por quem Deus vos orientar a orar. Ministros, há cura acontecendo, há milagres para acontecer, há sinais. Mais uma vez, deixa a água viva. deixa a água viva Vamos nos apressar, vamos nos apressar. o meu ser. Deixa Deixa o Santo Espírito tomar conta do meu viver. toda Dependência que perturba minha mente. todos meus fardos clamemos ao Pai. A presença de Deus está aqui. Mais uma vez, clamemos ao nosso Pai. Somos de sua família. Ele é nosso Pai. Outra vez, você é filho, ele é teu pai, pai. Oh, pai, não dá pena, filho que pede pão, nem cobra, é filho que pede peixe. Ele é bom, ele é pai, 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 ele é pai. Jesus, Ele é Jesus, todo sobre todos os dous, perdoador de pecados, restaurador, Salvador, Senhor, meu Deus, primogênito de muitos filhos, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, Cristo, Jesus. Dê lugar ao Santo Espírito, Espírito. Santo Espírito, Santo Espírito, Espírito Santo, Santo, Santo. Ei, Santo, Santo, o Espírito Santo, Santo,
Santo, Santo. Você que ora em línguas, você que ora no Espírito, começa a orar. Você que ora em Espírito, começa a orar. Você que ora em línguas, começa a orar. Lekatakatakasat. Yadagassetekas. Você que ora em línguas, você que não ora, comece a orar. O Espírito Santo batiza, Ele está aqui. O Espírito Santo batiza, Ele está aqui. Você que deixou um dia de orar em mistério, volte a orar. E seja feito conforme crestes. Pois se tens fé, sem duvidar, o que tem lhe pedido já te é dado no nome de Jesus. No nome de Jesus. Alguém começou a falar língua hoje. O Espírito Santo está aqui para batizar, está aqui para renovar, está aqui para restaurar. Deus está aumentando a tua fé nesta manhã. Uma nova fé vai tomar com todo o teu coração.